Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live. A nossa live Pare de Ajuizar e Comece a Liderar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos às nossas lives de terça-feira que falam sobre negociação, que falam sobre autocomposição, que falam sobre advocacia extrajudicial. Esta que é uma bandeira que eu agora empino com muita satisfação e com toda uma propriedade de quem já tem mais de 27 anos de advocacia, gente. Então trago aqui as minhas experiências, compartilho com vocês as minhas experiências, compartilho com vocês também um pouco do meu estudo e da minha visão desse novo cenário que nós temos na advocacia focado no extrajudicial. Vocês sabem que na live de hoje, no finalzinho da live de hoje, eu tenho um recado para dar para vocês. Então, se vocês puderem ficar, os convido a ficar até o final. Essa live também ela vai ser salva, ela vai ficar salva no meu perfil e depois ela também vai ficar lá no meu canal do YouTube. A gente está criando lá uma lista de lives para vocês se inscreverem lá e também poder acompanhar via canal do YouTube. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos entrar no tema que é o que interessa, tá? Então o título da nossa live hoje é Pare de Ajuizar e Comece a Liderar. Bom, então tá, Luciana, como é que eu faço isso na advocacia? Qual é o foco? O que nós vamos discutir hoje? Então eu quero fazer primeiro uma diferenciação, né? Nessa primeira parte da nossa live é fazer uma diferenciação. Qual é a diferença entre litigar e negociar? Qual é a diferença entre litigar e negociar? Primeiro a gente tem que ter em mente que quando nós falamos de litígio, né? Quando a gente fala de litigar no âmbito do judiciário, de ajuizar um processo para tentar buscar no judiciário a resposta a um determinado conflito que as partes não conseguiram resolver pela autocomposição, isso vai envolver, né, justamente o quê? Um processo formal. Uma abertura de um processo judicial que precisa seguir regras e prazos específicos. Então, dependendo de qual é a natureza do litígio, né, gente, qual é a natureza do conflito, eu vou ter que contratar um advogado, porque não é possível fazer o processo judicial sem a presença de um advogado, sem capacidade postulatória, né? Ah, professora, mas eu já ouvi falar, Luciana, que tem lá a Justiça do Trabalho não precisa de advogado se eu for discutir verbas rescisórias ou até mesmo o juizado especial. Mas essa é algumas exceções. O processo judicial, ele segue, assim, regras específicas, prazos específicos, tem algumas particularidades, né? Quando a gente está falando de litígio, o que nós temos também? Que é algo que no dia a dia da advocacia a gente discute bastante, gente. A gente tem basicamente, né, a decisão final, ela é proferida por uma terceira parte. Quem é a terceira parte? É o juiz, aquele que está investido em jurisdição, né? E ele vai tomar a decisão no processo. Quando ele tomou uma decisão no processo, essa decisão ela sempre vem por essa ótica do perde-ganha, né? Hoje mesmo, eu tô aqui no escritório, a gente estava conversando, fizemos alguns recursos, algumas petições iniciais, foi um dia de memoriais em gabinete, né, que nós conversamos com os juízes sobre determinados recursos e a minha colega, a Jéssica, dizia, é tão engraçado isso, né? Os entendimentos que são diferentes entre as turmas do tribunal. A gente não sabe nunca o que vai vir de uma determinada turma, depende de uma determinada composição, como é que eles vão analisar essa matéria, ainda que atualmente esteja, né, disponível para os advogados uma série de ferramentas digitais que permitem, né, identificar como é que um ou outro julgador julga, gente, o que nós temos, né, com a decisão judicial. A gente tem
aquela circunstância de, muitas vezes, insegurança. Como é que vai vir a sentença? Como é que vai ser o olhar sobre esse determinado tema de recurso? Então essa também é uma outra particularidade quando a gente litiga. O terceiro é que vai trazer uma solução. Como a decisão judicial é proferida por um terceiro, também há uma limitação nessa solução, né, gente? Por quê? Por que há uma limitação na solução? Porque a solução ela vai se basear em lei, ela vai se basear em princípios, ela vai se basear em jurisprudência e isso limita a solução. A gente consegue criar soluções mais criativas, olha, criar soluções criativas, bem redundante mesmo, em formas autocompositivas de resolução de conflitos, né? A gente, quando trata de litígio, quando a gente fala de processo judicial, a gente está falando também de risco e de custos, gente. Os processos judiciais, eles podem ser processos longos, eles podem ser processos muito custosos e muito incertos quanto ao resultado. Ontem mesmo eu conversava com um colega sobre um determinado processo em que eu não atuei, eu não fui advogada nem da parte autora nem da parte réu. E ele veio até mim me perguntar quanto seria o meu trabalho de acompanhamento deste processo nos tribunais. Eu também não fui a advogada que fez o recurso, então ele queria saber quanto é que eu cobraria do cliente que perdeu o processo para fazer memoriais e para fazer a sustentação oral. E eu analisei o processo, analisei toda uma questão envolvendo, né, a produção probatória, qual seria a nossa probabilidade de êxito em reformar aquela sentença. E algo que foi detectado assim de forma muito direta foi que o valor atribuído à causa foi um valor que não correspondia necessariamente ao proveito econômico que a parte estava buscando. Era um valor estratosférico, gente, um valor de quase 3 milhões de reais. E ainda que a sentença tenha sido improcedente e tenha sido concedida assistência judiciária gratuita, né? Então não teve condenação em honorários, mas ficou suspensa a exigibilidade, a parte contrária recorreu dizendo que o autor não era detentor da assistência judiciária gratuita e quer a condenação em custas e honorários advocatícios. Então esse processo ele tem um risco ainda de gerar um custo gigantesco para a parte contrária se houver uma reforma da decisão nesse particular. Eu trago esse exemplo assim bem de caso concreto para vocês visualizarem que esta é uma das particularidades do processo judicial. Todo processo judicial tem custo, todo processo judicial tem risco, né? O que acontece também com o processo judicial? Geralmente o processo judicial ele deteriora as relações. E na negociação é completamente o inverso, né? A negociação ela costuma preservar ou ao menos melhorar o relacionamento entre as partes. Nesse mesmo caso que eu acabei de referir para vocês, em que o colega me pergunta, Luciana, tu pode dar uma analisada, o que tu acha da tua experiência, né? Nós conseguimos reverter essa decisão, não conseguimos reverter, dá uma analisada no conjunto probatório, quais são os riscos que tu imagina, né, que ainda a parte pode correr. Quando eu liguei de volta para dar um parecer, né, para conversar com esse colega sobre essa determinada situação, eu perguntei para ele, não é possível a gente tentar uma negociação neste momento, tentar compor, porque era uma relação trabalhista que envolvia também uma relação familiar prévia, tem um vínculo de irmandade entre, né, tem um vínculo familiar entre as partes envolvidas no processo. E aí esse colega me responde, pois é, que agora, no estado que o processo está, os ânimos estão muito acirrados, né, eles não conseguem sequer sentar para negociar. Nesse caso, o melhor de tudo seria uma possibilidade de negociação. Por isso que eu digo para vocês, né, quando a gente vai analisar o que tomar
pé da nossa advocacia, né? E conseguir identificar que em alguns tipos de conflitos, né, a negociação, a advocacia extrajudicial, ela se coloca como uma via mais vantajosa, gente. Isso faz toda a diferença na prática jurídica de vocês e na forma com que os clientes vão percebê-los nesse mercado que está chamando, ela está clamando por profissionais que tenham expertise suficiente para trabalhar fora do judiciário, não somente fora do judiciário, mas também fora do judiciário. Por quê? Porque a advocacia extrajudicial ela traz todas essas vantagens. Por isso que eu estou fazendo esse comparativo entre o que é o litígio e o que é a negociação. Então, se no litígio nós temos, basicamente, essa questão de um processo formal, de um terceiro que dá a decisão, se tem custos e tem riscos, se deteriora a relação, tá? O que nós temos com a negociação? Com a negociação a gente tem uma questão meio inversa. Primeiro, a negociação, ela traz um processo mais informal, gente. Então, as partes elas acabam se reunindo para discutir o conflito, para buscar uma solução amigável, mas ela não precisa obedecer prazos judiciais, né? Ela tem uma maior informalidade no seu estabelecimento. Não quer dizer que o processo negocial não tenha método. O processo negocial ele tem método, mas ele não tem o mesmo formalismo que um processo judicial, né? Qual é a outra particularidade na negociação? As partes têm autonomia, né? Elas possuem uma liberdade maior para definir o processo, para definir os termos e a solução. E aí entra o papel do advogado negociador. O advogado que é familiarizado com ferramentas negociais, ele sabe assessorar o seu cliente. Ele vai ajudar o cliente a identificar interesses convergentes. Ele vai ajudar o cliente a passar por aquele processo negocial que exige muitos recursos internos. Porque para que as pessoas elas tomem a frente da resolução dos seus problemas, para que elas exerçam a autonomia da vontade, elas vão ter que acionar alguns recursos, isso não há dúvida. Por vezes é mais fácil deixar com que o juiz decida. Não, eu não quero decidir isso aqui, deixa que o juiz decide. Bom, mas quando o juiz decide, pode ser que a decisão do juiz não te agrade, né? No momento em que eu assumo, né, o protagonismo e digo não, eu preciso de ajuda para tentar avançar numa negociação, né, para resolver esse determinado conflito de uma forma negociada, né, eu estou empoderando o quê? A autonomia das partes, tá? Porque a solução vai partir das partes. Muitas vezes elas vão precisar de ajuda para tanto. E é nesse ponto que eu bato com vocês, gente. É nesse ponto em que eu digo, cara, minha advocacia ela mudou significativamente depois que eu passei a entender essas circunstâncias e passei a entender esse paradigma que é um paradigma diferenciado. E que para os novos profissionais do direito que estão chegando agora na advocacia já estão mais... já estão familiarizados porque as faculdades de direito estão tratando sobre esse tema nos seus currículos, né, na sua grade curricular. Os profissionais que são mais antigos na advocacia é que talvez se sintam um pouco mais... não tão familiarizados, né? Soem um pouco estranho, por quê? Porque nós recebemos toda uma formação que era de uma cultura do litígio, de uma cultura da sentença, de que conflitos não se resolviam em escritórios com uma advocacia extrajudicial. Então, muitas vezes, né, nós olhávamos para isso com uma certa desconfiança para aquele profissional que propunha uma negociação. Então, seguindo no nosso quadro comparativo, né, entre o que é o litígio, o que é a negociação com esse processo informal, com essa autonomia das partes,
com essa questão de solução criativas, porque as partes elas podem explorar opções diferentes, né, para atender aquelas necessidades que surgiram da mesa de negociação, para contemplar interesses, não ficam adstritas única e exclusivamente à aplicação da lei, da jurisprudência, né, de princípios e assim por diante. Nós temos num processo negocial também um menor risco e um menor custo, gente. Por quê? Porque a negociação ela tende a ser mais rápida, ela tende a ser mais barata e ela tende a ser menos desgastante que um processo judicial. Agora há pouco, quando eu estava preparando, né, a live, eu ainda estava conversando com um cliente que me perguntava sobre o recebimento de um determinado crédito. Dizia assim, doutora, o que quer dizer o processo em fase de liquidação? Né? Tem alguma discussão daqui para frente? Eu disse, sim, tem discussão envolvendo o cálculo do processo, a parte contrária não concordou com o valor que o perito atribuiu à causa, ela quer discutir uma diferença de quase 150 mil reais, e aí a parte pergunta, tá, mas pode discutir isso? Segue discutindo, eu achei que já tinha acabado. Quanto tempo isso demora? A gente sabe que aqueles que não são da área jurídica, os nossos clientes, os jurisdicionados em geral, os que não têm formação jurídica, eles têm dificuldade de entender como é que funciona todo o processo judicial e todos os seus desdobramentos, né, pessoal? O cliente vai perguntar, como assim? Se eu já ganhei tanto, se o perito do juiz, olha o que ele me perguntou, se o perito do juiz diz que é tanto, como é que a empresa pode discutir o que o perito do juiz determinou? Aí nós temos que explicar, né, de uma forma menos técnica possível o que é o estabelecimento contraditório, tá? Que aquele valor está sendo discutido, que está sendo impugnado, que o pagamento do valor não vai ser para agora, né? Que isso ainda tem uma possibilidade de desdobramento. Então, não tem dúvida, gente, que há um risco e um custo muito menor na negociação, absolutamente menor. E o que acontece mais ainda? A relação, pessoal, a relação entre as partes, ela fica preservada, né? E se ela não tiver, ela acaba, se ela não tiver preservada, se ela estiver deteriorada por força do próprio conflito existente, é possível ainda, né, estabelecer de novo uma comunicação, estabelecer de novo um contato, né? Então a diferença básica entre litigar e negociar é justamente isso. Litigar é um processo formal, tem um terceiro que vai decidir o resultado não parte das partes, ele vai impor a decisão, ela é imposta, né? E tem soluções limitadas, um maior custo do processo, um maior risco e com um potencial muito grande de deteriorar as relações entre as partes. E quando a gente fala de negociar, de liderar o processo de resolução de conflitos, é isso que nós estamos propondo. Lidere o processo de resolução do conflito. Eu apresento um processo mais informal, em que as partes vão decidir o resultado. Vai ser possível discutir soluções mais criativas, não atreladas somente em legislação e jurisprudência. Tem um menor custo, tem um menor risco e o potencial de preservar e de melhorar a relação, né? Então, gente, de uma forma geral, aí é claro que existem algumas exceções. Eu não estou dizendo que para absolutamente todos os tipos de conflito a negociação ela vai ser a via única e a melhor via, tá? Muito antes pelo contrário. A gente fala de outras formas, de métodos mais adequados de resolver problemas. Agora há pouco, hoje também, nós separamos toda uma documentação de um cliente em que nós entramos em contato oferecendo a via negocial e fomos sumariamente ignorados. Mandamos e-mail, confirmamos o recebimento do e-mail, eu liguei para a direção da empresa dizendo que eu tinha encaminhado e-mail, que não tinha obtido retorno naquele prazo que foi fixado e que se não havia interesse na propositura
da via negocial, então não restava outra alternativa que não fosse o litígio. Mas o que é interessante nisso? O interessante nisso é que o cliente buscou uma assessoria jurídica, ele buscou um advogado familiarizado com as ferramentas. Familiarizado. Doutora, eu gostaria, antes de entrar com a ação judicial, eu gostaria de tentar a negociação. É possível? Sim, é possível tentar a negociação. E aí é que eu volto para o objetivo da nossa live. Qual é o objetivo da nossa live? No momento em que nós, né, tomamos a frente de como, né, a gente vai... Qual é o tipo de serviço que nós vamos oferecer para os nossos clientes? Antes mesmo de tentar buscar a solução no judiciário, porque podemos traçar um paralelo exatamente da forma com que eu fiz no início, né, de quais são os riscos da via judicial e quais são os riscos e vantagens da via negocial. Isso nos coloca à frente daqueles que não estão familiarizados com todas essas ferramentas, né, gente? Então, o que acontece? Para desenvolver habilidades de um advogado negociador, e aí eu tô falando de um advogado negociador, que é um advogado negociador que não é aquela negociação inata, né, gente? Aquela negociação que nós fazemos no dia a dia e que muitas vezes está lastreada em barganha, né? Quando a gente fala de negociar por interesses, algumas habilidades precisam ser desenvolvidas. Quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas? Ter uma comunicação assertiva, se comunicar de forma clara, de forma objetiva, de forma respeitosa, mesmo que a situação seja desafiadora. Então, uma comunicação assertiva é diferente de uma comunicação agressiva, né? Ser assertivo é ser claro, é ser objetivo, é tratar as pessoas com respeito e atacar o problema e não atacar as pessoas, né, gente? Qual é uma outra ferramenta, que é uma ferramenta que todos os grandes negociadores, especialmente o professor William Ury, que escreveu com o professor Bruce Patton e escreveu também com o professor Roger Fisher, Como Chegar ao Sim, ele trata. É a escutativa, né, gente? Como é que se ouve atentamente, como é que se compreende as necessidades e os interesses das partes envolvidas. Eu até quero dizer para vocês que logo que eu comecei a estudar sobre ferramentas de negociação, tem algumas dinâmicas, alguns exercícios que são repassados, né? E um dos exercícios é o seguinte: a gente orienta, divide uma turma de, por exemplo, 20 alunos. Então 10 alunos vão para um canto, 10 alunos vão para o outro. Tem alunos que são orientados a compartilhar uma história que é importante, pode inventar histórias, assim, algo que foi muito importante para ti, tu tens que compartilhar com o outro. E a outro grupo de alunos recebe a informação de que não pode prestar atenção. Tem que desviar o olhar, tem que mexer no celular, tem que olhar para cima, para ver qual é o efeito que isso gera na parte que está compartilhando uma determinada circunstância. Então a gente consegue perceber nessas dinâmicas do dia a dia o quanto a escutativa é um diferencial, né? Especialmente para compreender necessidades, né, gente? Para compreender a necessidade do outro, né? A transparência, gente, negociar de uma forma transparente, né? Buscando soluções que vão beneficiar todos, não sendo tão agressivo na negociação, porque a gente sabe que existem perfis e perfis de negociadores. Na semana passada a gente falou sobre alguns perfis de negociadores, tem negociadores mais agressivos que vão buscar sempre, né, o seu ganho próprio, mas no momento em que se faz uma negociação mais eficaz, ela é justa, ela é transparente, se pretende contemplar o interesse de todos, né? Também algo que é muito importante, gente, é gestionar as próprias emoções, tá? Então, quando a gente fala em liderar na advocacia extrajudicial, a gente está falando em gestionar as emoções, né? A gente compreender as próprias emoções e entender as emoções dos outros.
porque as pessoas reagem de forma diferente a determinados conflitos. Então, esses eram os principais tópicos que eu queria trazer para vocês sobre o ponto, litigar ou liderar. Vamos assumir o protagonismo na nossa carreira, né? E nos capacitarmos para conseguir e começar a desenvolver uma advocacia extrajudicial de sucesso. E aí eu quero trazer para vocês, eu mencionei lá no início, que eu ia fazer uma referência agora no final das nossas lives, e essas nossas lives, elas são lives pockets propositadamente, né? Porque o meu objetivo é trazer bastante conteúdo de uma forma bem direta, de uma forma bem concisa, para que tu consigas ir utilizando no teu dia a dia, para que faça sentido, né? Essa minha fala, né? Então eu quero dizer para vocês que mais ou menos há uns 8 anos eu acabei dando uma guinada bem forte na minha carreira, né? Foi lá em 2000 e não é mais de 8 anos, foi, na verdade 10 anos, lá em 2014, quando eu fui apresentada, digamos assim, para esse conteúdo, né? Eu fiz uma capacitação em mediação, eu realmente passei a ter um novo olhar sobre a advocacia. E aí eu preciso dizer para vocês que trabalhei muitos anos, tenho 27 anos de formada, recém-completados, então advogo há 27 anos e durante esses 27 anos de carreira, a maioria deles foi no contencioso, né? Atuando em processos perante o judiciário. Só que esse tema me chamou muita atenção, gente, e ele foi muito determinante para eu dar uma guinada na minha carreira. Eu acabei fazendo uma especialização em resolução de conflitos lá na Espanha, e eu também fui fazer aquele curso de negociação em Harvard. E isso mudou completamente a minha forma de enxergar e de atuar na advocacia, né? E a gente vem vendo que muitas reformas e muitas alterações têm acontecido no âmbito do direito, né, gente? Eu basicamente trabalho bastante com o direito do trabalho e com o direito empresarial, e a gente vê todas as reformas que se sucederam, como é que mudou, o que isso afetou as relações processuais, a tecnologia, qual é o impacto da tecnologia, quais são os novos conflitos que estão surgindo, e eu acho que o mais inteligente nesse sentido é saber negociar. Se a gente for analisar, e agora há pouco também eu estava consultando aqui o CNJ, a Justiça em Números, tem um site muito legal do CNJ que traz assim gráficos sobre o número de processos. A gente tem atualmente, pessoal, quase 60 milhões de processos ativos que aguardam julgamento no Brasil. E quais são as chances desses processos serem julgados de uma forma rápida, de uma forma justa? Até nesse sentido, eu quero trazer uma informação para vocês. Estava aqui essa semana no escritório, ontem, a Jéssica estava me mostrando um despacho de uma magistrada em um processo de cobrança de cota condominial, um processo que dura já mais de 10 anos, que já teve leilão, foi anulado porque um credor hipotecário não foi necessariamente intimado, e o despacho no processo é dizendo assim, olha, nessa vara judicial tem quase 2.000 processos em fase de cumprimento de sentença. Muitas dessas execuções duram mais de 10 anos. Uma dessas execuções é a sua. Você não quer sentar e negociar e conciliar. Então é um despacho de 2 folhas trazendo uma realidade, dizendo, olha, há deficiência de servidores na vara judicial, os juízes também eles não estão aqui designados. Aí a magistrada diz, eu que sou uma magistrada, que fui advogada antes, tenho um olhar para conciliação, e eu gostaria de saber se há um interesse em fazer uma conciliação, em pagar o débito. Então é um despacho, gente, que ele vem com uma outra pegada, ele vem percebendo e trazendo para as partes, né,
todas as dificuldades que aquela vara judicial em especial, a gente está falando de uma vara judicial em especial, está enfrentando para dar efetividade a quase 2.000 processos que estão em cumprimento de sentença e que não há possibilidade de recebimento tão cedo. Então, nesse caso, eu sou advogada do condomínio credor. Eu sou advogada do condomínio credor, que tem uma dívida muito grande, é uma dívida de natureza propter rem. E ele me pergunta, cara, quando é que eu vou receber, Luciana? Se já teve leilão desse imóvel para pagar, esse leilão foi anulado, e agora, como é que vai acontecer? O cliente viu, acompanha, né? Tem lá cadastrado o push do processo na imobiliária e me liga e diz assim, tá, mas como é que... Ela quer que se faça um acordo, mas por quanto? Como é que vai ser? Quando é que... Eu também não recebi ainda os meus honorários, porque os honorários eu recebo nesse processo tanto de sucumbência quanto em cima do crédito a ser adimplido, e por mais de 10 anos ainda não recebi, a não ser aqueles honorários que foram lá para o ajuizamento da ação. Então, a gente sabe, pessoal, que tem um movimento agora na advocacia de especialização, de capacitação dos advogados em human skills, em soft skills. Quando a gente fala de soft skills, diferente das hard skills, aquelas que nós aprendemos na faculdade, quando a gente aprende processo civil, quando a gente aprende processo penal, quando a gente aprende direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, quando a gente está na prática jurídica aprendendo a fazer peça, Ao aprender soft skills, nós estamos entrando bem no âmago da negociação, Aprender a escutar ativamente, aprender a ser empático, aprender a negociar de forma estratégica é algo que tinha que ter sido desde sempre nos ensinado na faculdade e, na verdade, agora, de um tempo para cá, especialmente em razão de mudanças legislativas, de políticas públicas que foram adotadas pelo CNJ, isso começou a acontecer. Então, a gente tem, quando desenvolve esse tipo de habilidade, tu passa a ser protagonista. Tu passa a dizer assim, olha, eu não vou depender do judiciário para receber os meus honorários, porque eu consigo resolver problemas, eu consigo oferecer como produto para os meus clientes uma forma de resolver problemas, de negociar, de gestionar conflitos que não vai depender de uma decisão de terceiros. Então, gente, por causa disso, e você já vem me pedindo há um tempo, eu tenho recebido vários directs nesse sentido, vocês têm me perguntado, tá, professora, e aí, quando é que vai rolar o curso de negociação? Eu já tinha feito um curso de negociação no ano passado, chamado Arte de Negociar, que é um curso de negociação introdutório, para explicar como é que funciona o método de Harvard, como é que se aplica na advocacia. Então agora, em março, a gente vai começar uma divulgação mais forte desse curso. Eu vou relançar esse curso, a Arte de Negociar, mas eu vou antecipar hoje, porque vários alunos já me pediram no direct do Instagram, eu vou relançar. Então hoje estou fazendo uma divulgação, digamos assim, uma pré-venda desse curso, Por quê? Pelos pedidos. Vocês vão ver depois que num determinado momento vai começar a aparecer um lançamento mais forte. E aí, gente, olha só, quero mostrar pra vocês, já tem até aqui, olha, a página do curso, olha ali que bonitinha que tá a página do curso, Então tá ali dizendo, você gostaria de atuar no extrajudicial e ainda aumentar a sua remuneração? E aí nós temos aqui um valor de 10 vezes de R$ 34,62 ou apenas R$ 297 à vista, Então a gente fez esse curso, gente, pensando bem na porta de entrada para a negociação. Luciana, tu fala tanto de negociação, tu fala tanto da advocacia extrajudicial, como é que eu começo? O que eu faço? Não, tem que te capacitar. Então, efetivamente, vai ter que se capacitar. E aí eu trago um pouco do que eu
qual foi a minha primeira mudança de chave. E a primeira mudança de chave está dentro desse curso que eu preparei para vocês, né? Então a gente tem aqui vários dados, a questão do que quase ninguém está vendo, que é essa alta litigiosidade. Eu até quero dizer para vocês o seguinte, hoje saiu uma notícia que o ministro Barroso, ele está preocupadíssimo, ele está montando um grupo de estudo para entender a alta litigiosidade trabalhista. Tá? Como é que funciona, né? Por que ela se apresenta assim? E em face dessa notícia do ministro Barroso, até na semana que vem, o nosso convidado aqui na live vai ser um juiz do trabalho, vai ser o Dr. Marcel Marques, que é um grande amigo, que acho que alguns de vocês já conhecem, porque ele foi, inclusive, né, foi meu aluno, foi meu estagiário, depois virou meu sócio, hoje ele é juiz de trabalho lá no TRT da 15ª região, e ele é um juiz altamente conciliador. Ele é um juiz que também está responsável pelo Sejusc. E ele costuma dizer, Luciana, ele fez o próprio curso de negociação. Para ele ser um juiz titular do Sejusc, da comarca em que ele atua, no interior de São Paulo, ele precisou passar pelo curso de negociação. E isso fez toda uma diferença na forma com que ele conduz as conciliações. E ele costuma dizer, é impressionante, até mesmo na sala de audiência, quando nós temos o litígio ajuizado, o advogado que está familiarizado com essas ferramentas atua de uma forma muito distinta. Então, gente, nós temos aqui, ó, a página de vendas está super legal, tá lá na Arte de Negociar, ela vai estar disponível depois aqui na minha bio, né? Vocês só cliquem ali e ela vai estar disponível, e isso atende toda uma demanda dos alunos que já têm me pedindo há um tempo, tá? Então a gente resolveu organizar o curso e fazer esse pré-lançamento na live de hoje. Vocês não precisam se preocupar, tá, gente? Se vocês não curtirem, olha que o Guilherme me dizendo, olha, já tá na bio. Então, o link já tá lá na bio. Então, se vocês não curtirem, tem 7 dias de garantia, tá? Luciana, não gostei, não era isso que eu tava pensando, não fez sentido pra mim. Tudo bem, tu tem 7 dias de garantia caso tu entendas que o curso não é pra ti, né? E toda a página, com todas as demais informações, né? Para quem é o curso, que são para os advogados que querem elevar a sua advocacia a outro nível, para os profissionais que buscam atuar no extrajudicial e com remuneração imediata, até mesmo para aqueles que querem melhorar a atuação judicial e fazer acordos dentro de processo, gente. Então acessem a página do curso, que tá lá na minha bio, né? E você sabe que se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem no direct, né? Eu respondo, gosto muito de trocar ideia, tenho recebido excelentes feedbacks de vocês. Se vocês também tiverem críticas a fazer ou sugestões, estou aberta, porque realmente, pessoal, eu quero compartilhar essa visão de que fez tanta diferença para mim, né? E eu espero que também faça para vocês. Essa live ela vai ficar salva aqui no meu perfil e também lá no meu YouTube. Amanhã eu compartilho com o meu canal do YouTube. Amanhã eu compartilho com vocês o link da live lá do canal do YouTube. Tá bem, gente? Então, era isso. Esse era o que eu queria conversar com vocês na nossa live de hoje. Semana que vem a gente vai falar do alto índice de litigiosidade na Justiça do Trabalho e como as ferramentas negociais podem fazer toda a diferença, seja para a conclusão de um acordo na Justiça do Trabalho, seja para a propositura de um acordo extrajudicial trabalhista. Eu espero vocês na semana que vem, neste mesmo bate-local e nesse mesmo horário. Beijo, até mais.